Então, pessoas, precisamos lidar com talvez um dos maiores dilemas de quem precisa organizar textos. Não repetir palavras, ou pelo menos não repetir palavras estrategicamente distribuídas ao longo da redação, que digam respeito a qualquer coisa que não seja o tema. Por que estou dizendo isso? Porque se forem palavras do tema, palavras que estejam na frase do recorte do tema, a repetição não é um problema. No entanto, se essa palavra que você está usando é só um termo do exemplo, da contextualização, da construção geral das ideias, mas não é uma palavra que esteja no recorte, você não deve repetir. Principalmente se essa repetição acontece dentro da mesma frase ou em frases em sequência. É problema grave, altamente penalizável em qualquer formato de prova que você vá fazer na vida Brasil afora. Então, é preciso que você lance mão aí de algumas estratégias, algumas mais eficazes, outras nem tanto, para evitar repetição. E o meu propósito nesse momento é ajudar você a entender quais estratégias são essas. Eu tenho aqui uma frase simples, de uma construção bem clara a respeito do tema plástico, mas que envolveu dentro da mesma frase a mesma palavra 3 vezes. Problema grave, pecado mortal, 10 anos de inferno, não pode. Então nós precisamos tentar diminuir a presença dessa palavra. Se fossem, por exemplo, frases diferentes, ou pelo menos parágrafos diferentes, essa repetição não seria considerada problemática, mas dentro da mesma frase, sem dúvida é, certo? Então, acredito que um dos primeiros recursos que a maioria das pessoas lança mão, e que é na verdade o menos inteligente e um dos mais perigosos, é o uso de sinônimos. Porque veja só, quando se trata de gramática ou de construção lexical, não existem sinônimos perfeitos. Nem felicidade e alegria, por exemplo, são sinônimos perfeitos. Até porque a gente sabe que em determinados contextos onde a palavra felicidade cabe, a palavra alegria não vai funcionar. Não é assim? Então, não existe na língua sinonímia perfeita. Quando se trata de certas palavras perigosas no tratamento da redação, a sinonímia pode fazer com que você incorra em erro. Por exemplo, para grupos minoritários, raramente um sinônimo tem correspondência perfeita. Ou às vezes, dependendo do grupo, o uso de determinada expressão é obrigatório e não existe margem para você adotar qualquer variante, qualquer sinônimo. Por exemplo, quando se trata de pessoas com deficiência, a única expressão possível é pessoa com deficiência, PCD. Não existe variante. Eu não posso simplesmente colocar deficiente, não posso colocar qualquer outra possibilidade, porque ela pode se tornar preconceituosa, pode se tornar problemática, eu posso tangenciar a discussão. Da mesma forma, por exemplo, que eu tenho visto pessoas tentando desviar de termos como brasileiro ou Brasil e colocar no lugar de brasileiro, povo tupiniquim. Pelo amor de Deus, né? Cafona, não. É o termo mesmo, só existe esse, o único termo possível para brasileiro é brasileiro, meu senhor, minha senhora, não tem outro. Brasiliano é outra coisa, brasiliense então nem se fala, não tem variante, é o termo mesmo. Aqui, por exemplo, o sinônimo não seria uma estratégia viável, até porque plástico, francamente, numa construção de frase assim, não tem sinônimo. Ah, professor, mas tem, sei lá, polímero. Polímero não é sinônimo. Na verdade, plástico é um tipo de polímero. E se você, de fato, pega um corretor que está minimamente informado sobre o tema e entende do assunto que ele está corrigindo, ele vai entender que você desviou do tema e forçou a barra. Então, vou deixar aqui não necessariamente como um erro, mas sinônimos devem ser tratados com o máximo de alerta possível. São palavras perigosas justamente porque não existe na língua portuguesa sinonímia perfeita, certo? Por outro lado, eu recomendo que você conheça sinônimos notáveis, de termos que têm uma frequência muito alta em redação, por exemplo, como a palavra sociedade, para a qual existem variantes possíveis, certo? Eu, inclusive, organizei
recentemente uma tabela de sinônimos notáveis para serem empregados nas redações. Caso você queira essa tabela, por favor, me diga que eu passo para você. É útil, é interessante que você consulte esse tipo de material, para que você se acostume com os usos e evite as repetições que são graves, né? São problemáticas. Bom, então, se sinônimos não são uma boa estratégia, eu posso recorrer, por exemplo, ao uso de hiperônimos ou hipônimos. E se sinônimos são perigosos, eu posso considerar que hipônimos e hiperônimos são talvez as estratégias mais inteligentes. Eu digo para você que na minha época de faculdade eu aprendi isso aqui com planta e samambaia e até hoje, quase 20 anos depois, eu continuo ensinando isso com planta e samambaia. Porque veja só, planta é um termo mais amplo, concorda? Mais abrangente. Samambaia é o termo mais específico. Então, hiperônimo é sempre um termo um pouco mais abrangente, um termo guarda-chuva, o hiper, e o hipo é o mais específico, né? Se você lembrar, por exemplo, de epicentro e hipocentro, é aqui o mais específico. Para plástico, aí sim eu posso considerar polímero um termo mais abrangente. É uma possibilidade, concorda? Que polímero é um termo maior que abraça a construção, enquanto plástico é o termo mais específico. Da mesma forma que planta é o termo mais abrangente, dentro do qual existe a samambaia. Não é assim? Então, dentro dessa senhora frase, eu poderia dizer que o Brasil enfrenta um problema com o uso do plástico na sociedade, com o consumo desregrado do polímero, né? Então, esse uso aqui de polímero no lugar de plástico vai fazer uma referência ao plástico lá atrás, uma referência anafórica e evita a repetição, certo? Então, dá sempre para usar termos mais amplos que abraçam, por exemplo, como eu falei, PCD, o termo mais amplo para PCD seria o quê? Grupo minoritário, né? Grupo social, minoria, mais amplo, entendido? Então, excelente estratégia, esperta, inteligente e fácil de associar quando você precisa evitar repetições, certo? Além de hipônimos e hiperônimos, você pode recorrer a um termo, digamos, mais genéricozão, sabe? Que não é necessariamente um termo mais abrangente para aquela palavra, mas uma palavra mais coisa, que serve para qualquer situação, sabe? Eu estou falando coisa, porque coisa é uma palavra que pelo menos mineiro emprega para qualquer coisa. Coisa, né? A gente come uma coisa, a gente vê uma coisa, a gente lê uma coisa, a gente sente uma coisa, né? Então, coisa encaixa para tudo. Coisa é um termo genérico. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia dizer que o Brasil enfrenta um problema com o uso do plástico na sociedade, com o consumo desregrado do polímero e o descarte irregular do material. Por exemplo, material é uma palavra bem mais genérica, qualquer coisa pode ser material, poderia ser o descarte irregular do produto, né? Você só não vai escrever a palavra coisa, como eu falei para você, porque afinal a palavra coisa é informal. Mas material do produto, né? Da substância, enfim, qualquer termo mais, digamos, né? Irreconhecível como uma coisa específica serve como termo genérico e, obviamente, vai evitar repetição, certo? Para além de termos genéricos, pronomes, na verdade, são a estratégia mais gramaticalmente viável, uma das mais simples de você usar e é fantástico para você evitar repetição. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, principalmente os pronomes pessoais, as três categorias mais práticas. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que o Brasil enfrenta um problema com o uso do plástico na sociedade, com o consumo desregrado do polímero e, por exemplo, poderia colocar lá o seu descarte irregular. Pronto.
Aqui, por exemplo, do polímero, eu também poderia mostrar que esse meu hiperônimo de fato faz referência ao plástico, melhorando a referência com um pronome demonstrativo. Olha como aperfeiçoa a construção. O Brasil enfrenta um problema com o uso do plástico na sociedade, com o consumo desregrado desse polímero e o seu descarte irregular. Muito mais elegante e perfeitamente funcional. Certo? Funciona bem. E por fim, talvez um dos usos mais inteligentes, mas que a maioria das pessoas morre de medo de fazer, é o de elipse. É talvez a estratégia mais brilhante para evitar repetição. Sabe por quê? Na hora que você está escrevendo, as ideias são poucas, o tempo é menor ainda e o seu cérebro está funcionando pela metade. Então, na dúvida, corta, joga fora, não põe, apaga o termo que ele vai ser retomado do mesmo jeito. Aqui eu poderia perfeitamente dizer que o Brasil enfrenta um problema com o uso do plástico na sociedade, com o consumo desregrado e o descarte irregular. É óbvio que eu estou falando de plástico, porque a única coisa mencionada nessa frase, eu não estou consumindo o Brasil, nem estou consumindo sociedade, é óbvio que é o plástico. Então, as ausências estabelecem nexos coesivos maravilhosos. Você não precisa necessariamente pôr a palavra. Então, ficou na dúvida sobre qual termo você encaixa para evitar a repetição? Simplesmente não ponha nada. Tire a palavra, deixe a frase fluir. Não precisa sobrecarregar. Eu acho que de todas as opções que eu mostrei, essa é a melhor. Põe limpo, com consumo desregrado e o descarte regular. Acabou. Ponto final. Entendido? Então, de 5 estratégias que eu mostrei para você aqui, recomendo 4, né? Evite sinônimos, porque nunca são perfeitos, podem induzir a erro, e você gasta lá no mínimo uma meia hora queimando os 2 dos seus neurônios, tentando achar uma palavra que combine com o que você está escrevendo. Não compensa. Então, vá para termos mais amplos, ou termos mais específicos, palavras genéricas zonas, pronomes, ou simplesmente corta, joga fora e deixa o texto acontecer.